Terapia psicodélica e o uso em instituições psiquiátricas. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Eu sou José Antônio Pinotti, homeopata e psicólogo clínico. Eu estou aqui com vocês para compartilhar uma experiência de quase 2 décadas de uso de psicodélicos no desenvolvimento humano. Primeiro, o que é psicodélico? Psicodélico é qualquer substância ou qualquer situação ambiental que provoca um estado alterado de consciência, provocando visões, provocando aprendizados, provocando uma vivência fora do estado ordinário da vigília. Existem psicodélicos que são ambientais, como uma sauna sagrada, o temazcal. Existem psicodélicos através de respiração, uma hiperoxigenação, uma narcose, faz com que a mente entre no estado alterado de consciência. E existem psicodélicos como substâncias, tanto naturais quanto sintetizadas pelo homem. Mas, antes de mais nada, precisamos fazer o alerta para quem realmente está preparado para usar essas ferramentas na utilização terapêutica para pacientes psiquiátricos. Antes de mais nada, o paciente psiquiátrico é uma pessoa que está em um profundo sofrimento interno. Tem uma dor, tanto psíquica quanto emocional. E quando a pessoa não consegue mais administrar ou lidar com essa dor, ela pode entrar em colapso, ela pode entrar em surto, ela pode ter uma cisão da realidade, ela pode ter uma desconexão com o mundo, sabotando os seus vínculos, sabotando os seus relacionamentos. Então, qual que é o sentido de tirar a pessoa do mundo se a pessoa já está quase fora do mundo? O grande problema do uso de psicodélico para paciente psiquiátrico é que pode sim induzir surto. Então, alguém que não tem a prática clínica de lidar com pessoas surtadas pode realmente criar uma grande confusão, colocando em risco a própria pessoa, colocando em risco a si próprio, colocando em risco os outros participantes do entorno. O grande problema é que os psicodélicos aqui no Brasil, eles são usados em duas grandes categorias. Primeiro, pelos junkies, pelas pessoas que gostam de usar drogas recreativas para viajar e não necessariamente conseguem integrar nas suas vidas depois, porque eles gostam da vivência sensorial de um estado, que claro que vem informações, sensações, sentimentos, mas as pessoas acabam não tendo um propósito ou uma metodologia para aproveitar isso plenamente. E o psicodélico também é usado em certos rituais xamânicos, porque o que é xamanismo? É a forma mais antiga de conexão do ser humano com o lado espiritual. Há mais de 30 mil anos, o homem primitivo tenta se conectar através dos entes da natureza, da noite, do dia, do fogo, do sol, da chuva, num estado alterado de consciência para perceber coisas que em estados ordinários não se perceberia. Então, no Brasil, existe realmente uma regulamentação do uso religioso da ayahuasca. A ayahuasca, ela é um psicodélico, ou falando uma linguagem do meio xamânico, ela é um enteógeno. O que é um enteógeno? É uma substância que provoca conexão com Deus interno. Então, a ayahuasca, sem dúvida, ela é uma substância que provoca profundas reflexões, porém, não é nem para todas as pessoas e nem para todos os condutores. Porque uma pessoa que toma medicações que tem uma interação medicamentosa com a ayahuasca, com inibidores da enzima MAO, não vai se beneficiar, porque pode ter uma potencialização e uma overdose chamada síndrome serotoninérgica, onde na verdade ela pode ter inúmeros problemas com essa overdose de serotonina e inclusive podendo gerar até morte súbita. Então, geralmente a maioria dos antidepressivos não combinam bem com a ayahuasca. Também alguns remédios usados por fisiculturistas, alguns anabolizantes, tem vários remédios que têm interação medicamentosa com a ayahuasca e podem gerar grandes problemas. E aí, muitas vezes, o condutor não tem esse preparo de lidar com pacientes psiquiátricos que já surtaram, não tem o critério de triagem e muitas vezes pode acabar criando uma grande confusão para ele mesmo, para a pessoa e para o grupo. Então, o primeiro ponto
que rituais xamânicos bem-sucedidos são conduzidos por xamãs. Xamãs são pessoas que têm um profundo preparo de transitar entre vários planos de consciência. Não são curiosos, não são pessoas que aprenderam isso da noite para o dia, são pessoas que têm uma década dentro de um trabalho tanto como curadores quanto como condutores espirituais. E esses xamãs que aprendem com xamãs mais velhos, eles estão preparados a conduzir rituais religiosos com ayahuasca, mas ou com outras plantas, com cactos, com cogumelos, mas não necessariamente eles têm vivência terapêutica para lidar com pessoas que estão numa situação de sofrimento agudo. Por outro lado, os médicos, os psicólogos, os psiquiatras que têm essa vivência, não para lidar com pacientes, não necessariamente têm a vivência para conduzir uma jornada sem gerar mais sofrimento, que é a chamada bad trip, que é a jornada turbulenta, porque muitas vezes as pessoas entram em contato com os seus fantasmas, com as suas dores, com as suas culpas, porque tudo isso é muito potencializado através de substâncias que causam alteração da consciência. Então, nós temos dois extremos. Nós temos os profissionais da área de saúde, que não são habilitados porque eles não têm jornadas internas, não têm práticas em condução de jornadas com substâncias expansoras da consciência, e nós temos poucos xamãs bons, mas esses xamãs conseguem tirar as pessoas de crise através da sua condução, mas hoje, como houve uma proliferação, uma expansão desenfreada de rituais xamânicos no Brasil, muitos dos condutores não são xamãs de verdade, são só condutores que conseguem até gerar um efeito em situações que não são extremas. Quando as situações se tornam mais extremas, eles acabam perdendo o controle. Então, qual que é a vantagem de uma terapia psicodélica? Primeira coisa, no tratamento psiquiátrico, sempre se pensou em formas de dar um reset total na pessoa. Porque numa situação de sofrimento intenso, onde a pessoa é refratária a medicações, é refratária a tratamentos, é refratária a terapias em geral, o que se busca na falta de opção? Um chacoalhão. O que é o chacoalhão? É uma situação intensa que a pessoa consiga vivenciar uma situação no limite e que saia desse processo transformada. Dentro dos primórdios da psiquiatria e da psicanálise, existiram várias formas de tratamento de choque. Existe o choque anafilático, muitas vezes se provoca uma reação alérgica intensa no paciente. Hoje isso é pouquíssimo utilizado, porque isso gera risco cardíaco, de edema de glote, de respiração, mas foi muito usado até antes do eletrochoque, o choque anafilático, onde se ministrava um alergeno, uma substância que gerava alergia intensa para o paciente, ele tinha reações fisiológicas e depois era trazido de volta com adrenalina, com antihistamínico. Depois começaram a usar o eletrochoque, o ECT, que até pouco tempo atrás, e até hoje, para falar a verdade, não é muito divulgado, mas é usado quando nada mais funciona, em depressões refratárias agudas. Quando a pessoa está catatônica, quase vegetativa, esse choque gera um reset no sistema nervoso, podendo fazer com que a pessoa volte a um estado mais aprumado ou não. Que o grande problema é que até hoje ninguém entende direito como funciona o cérebro. A psiquiatria é uma ciência empírica, baseada em tentativas e erros. Ou seja, tenta-se para um paciente um determinado protocolo que não funciona, daí pensa-se em aumentar a dose, em mudar a substância, mudar o protocolo, e pela tentativa e erro tenta-se minimizar o sofrimento daquele paciente. O eletrochoque foi muito usado, mas o eletrochoque ele gera lesões cerebrais, ou seja, ele literalmente queima neurônios. Podemos ver através de exames áreas do cérebro que foram danificadas, áreas do cérebro que foram desvitalizadas. Ou seja,
é uma terapia também muito controversa e muito negativa, né? Tudo que gera sequela acaba mutilando o ser humano, acaba tendo que ser evitado. Na sequência, depois do eletrochoque, o que se tentou fazer? Internações compulsórias com restrição de movimentos, camisa de força, salas almofadadas, formas de tentar isolar as pessoas em um ambiente totalmente diferente de suas vidas, também é uma terapia extrema, também é uma terapia de control reset. Na verdade, nós tivemos um movimento manicomial muito forte na década de 90, onde a maioria dos hospitais psiquiátricos de internação foram fechados. Por quê? Porque houve abusos, porque muitas pessoas acabam sendo interditadas por pressão da família e jogavam em hospitais psiquiátricos que eram verdadeiros depósitos humanos, onde a pessoa acabava ficando dopada a maior parte do tempo e nunca mais saía. Então, o movimento antimanicomial ele foi muito importante para fazer com que as famílias e as pessoas assumissem a responsabilidade do apoio, do tratamento dos seus entes com sofrimentos psiquiátricos. Porém, por outro lado, há uma falta hoje de instituições psiquiátricas para internação. Porque a internação não deixa de ser um tratamento de choque, não deixa de ser um reset, porque muitas vezes o estilo de vida da pessoa é insalubre. A pessoa está rodeada por relações tóxicas, a pessoa está rodeada por uma rotina muito massacrante, ou seja, apenas ela passar um dia num day hospital ou uma hora numa consulta com um profissional e voltar para casa, muitas vezes não adianta, porque a pessoa é realimentada pelas situações que geraram o próprio sofrimento. Só que hoje o conceito de internação é muito diferente. Hoje se valoriza muito a liberdade, não faz sentido uma internação compulsória com guardas na porta, com restrição de movimentos, com enfermeiros truculentos usando da força para prender a pessoa. Hoje, o modelo de internação pressupõe uma adesão do paciente, pressupõe um livre-arbítrio, uma vontade própria. Então, as clínicas psiquiátricas, mais que nunca, estão se tornando resorts, estão se tornando spas. Então, esse ambiente de acolhimento, de hospitalidade, de conforto, é muito importante para que a pessoa refaça seus vínculos com a vida, refaça seus vínculos com o planeta, que estavam abalados anteriormente. Então, a internação por si só, a mudança ambiental, a mudança do clima das relações, de horário, de suporte, de apoio, é uma coisa muito importante porque pode ser um choque construtivo. Que outros choques também eram usados tradicionalmente nos tratamentos? Também banhos com gelo, com água muito gelada, o choque térmico, era usado como um choque para uma tentativa de control reset. E outras substâncias, fumaça, venenos, substâncias que provocavam uma certa intoxicação, porque no estado de limite, que a pessoa está quase perdendo a consciência, acontece alguma coisa mágica, a pessoa entra em modo de segurança, como a gente chamaria no computador, a pessoa passa a ter determinadas funções desabilitadas e o que fica se torna algo essencial para ressignificar a sua vida e a sua realidade. Então, hoje, nós podemos usar realmente algumas ferramentas psicodélicas no tratamento psiquiátrico. Uma coisa que está crescendo muito é o uso da ketamina. A ketamina é um anestésico poderoso usado por veterinários, usado por pediatras para crianças, porque ela funciona muito rapidamente quando ela é injetada diretamente na circulação sanguínea. E o único problema é que ela precisa de monitoramento de um anestesista, porque ela pode gerar parada respiratória, ela pode gerar parada cardíaca. Então a ketamina ela é perigosa se não tiver algum acompanhamento médico próximo. Jamais tentem usar isso, porque o risco de vida é real. Mas com o monitoramento de um anestesista, ela se torna uma ferramenta segura, porque dá para induzir a jornada e dá para tirar a pessoa no momento que for oportuno.
Então, o tratamento com ketamina é muito utilizado hoje para depressões refratárias a medicamento, para depressões intensas, onde dá para conduzir uma sessão de 45 minutos, de 1 hora. É claro que numa estrutura hospitalar ou de uma clínica com anestesista, com equipamentos para monitorar, com a estrutura para, caso necessário, entubar o paciente. Mas em 1 hora a pessoa vai e volta, tem visões intensas, tem percepções e volta ressignificando a sua vida. Mas esses tratamentos químicos também funcionam, mas existem tratamentos e substâncias naturais usados milenarmente por xamãs, por curadores de etnias nativas. Como nós falamos, a ayahuasca, ela é uma ferramenta muito interessante que faz a pessoa vislumbrar os próprios medos, vislumbrar as próprias programações. A pessoa consegue observar a si própria, a própria vida, os próprios automatismos e entrar num estado alterado de consciência que depois que a pessoa ultrapassa a fase do medo e a fase da observação pessoal, ela pode entrar num estado transpessoal, num estado de conexão ao universo, de aprendizado profundo, de download de informações e de respostas. E claro que as respostas são para questionar a própria existência, nossas próprias estruturas, nossas próprias reatividades. Então, o aprendizado não é apenas mental, não é apenas cognitivo, mas é um aprendizado existencial. Mas existem várias ferramentas terapêuticas, psicoativas dentro do ambiente xamânico. Os cactos, que o princípio ativo são mescalina, são muito interessantes. E é até cômico que no Brasil o peyote, que é o cactus dos Andes, é permitido, e o peyote, que é o cactus dos índios norte-americanos e dos índios mexicanos, é proibido por lei brasileira, mas o São Pedro ou Axuma, que é o cactus dos Andes, é permitido. E o princípio ativo dos dois é o mesmo, que é uma substância chamada mescalina. Embora tenha o mesmo princípio ativo, a jornada é um pouco diferente, mas guarda uma certa semelhança que funcionam muito para liberar emoções presas, para ressignificar sentimentos, para abrir o coração. É interessante que no meio xamânico se usa o peyote ou o São Pedro Axuma de uma maneira que já muito similar ao que foi usado do MDMA. O MDMA é o princípio ativo do êxtase, que já foi muito usado para pesquisas de propósitos terapêuticos, também para se livrar de traumas emocionais, também para ressignificar estruturas afetivas. O cogumelo, o principal utilizado no Brasil, são a família dos cogumelos cubensis, que contém psilocibina. Em escala muito menor se usa a Amanita muscaria, que tem outro componente chamado muscarina, que é o cogumelo branco com bolinha vermelha, é um cogumelo de regiões árticas, que é o cogumelo dos xamãs siberianos. Esse é muito mais difícil de ser obtido no Brasil. A jornada também de cada cogumelo, embora o princípio ativo da maioria seja a psilocibina, as jornadas são diferentes, cada um cria uma conexão diferente, um aprendizado, uma experiência. Mas os cogumelos também são complexos de serem utilizados porque eles aceleram muito o pensamento. Se a pessoa não tiver uma disciplina meditativa, não tiver um controle de respiração, eles podem induzir um estado de pânico, um estado de exacerbação adrenérgica. É interessante que os leigos acreditam que tudo existe apenas no nosso cérebro, que o nosso cérebro realmente é o nosso central de processamento dos sentimentos, das emoções, das experiências. Mas muitas vezes o cérebro é regulado por uma bioquímica endocrinológica, por hormônios. E a principal glândula que regula todo o corpo é a hipófise, que é uma glândula na base do cérebro, que ela regula praticamente todas as glândulas, ela solta hormônios de liberação e de retração de funcionamento das demais glândulas do corpo, e cada glândula solta seu hormônio específico. Então, de acordo com uma hiperprodução de um hormônio por uma determinada glândula, isso gera uma condição diferente no corpo, modificando o humor.
Então, muitas vezes, as pessoas têm um funcionamento endocrinológico alterado, que gera um humor alterado e geram sensações, sentimentos alterados. É muito difícil, nesse ambiente psiquiátrico, se falar de doença, porque muitas vezes isso pode virar um estigma, e como muitas são situações, são condições que a pessoa convive ao longo da vida inteira, ao invés de doença, o termo moderno hoje é neurodivergência. O que é neurodivergência? É uma dinâmica psíquica diferente da média que causa sofrimento. Porque se fosse uma dinâmica melhor, se fosse uma nova realidade, não seria uma patologia. Como é uma dinâmica que gera complicações, angústias e foge do equilíbrio, a pessoa acaba buscando um novo equilíbrio, muitas vezes precário, tendo alterações drásticas do seu humor. Então, muitas vezes, a regulagem da estrutura hormonal e da interação entre os hormônios, da produção do próprio corpo via alimentação, via suplementação, gera também uma mudança bioquímica que gera uma mudança de sentimentos. E, de certa maneira, o psicodélico é uma suplementação. O psicodélico, principalmente os xamânicos, que eles são medicinas, eles são substâncias medicinais usadas milenarmente, eles foram transmitidos há milhares de anos dentro de uma tradição de mestre e discípulo, então eles são conhecidos, estudados, testados, mapeados e reconhecidos dentro do seu potencial curativo real. Claro que tudo tem que ser usado de uma maneira sábia, de uma maneira consciente. Falar que não tem risco, claro que tem risco, principalmente para quem não sabe o que está fazendo, para quem pesquisa na internet e usa por conta própria, sem saber procedência, sem saber dosagem, sem saber a estratégia da jornada, sem ter a menor ideia do suporte, do apoio energético ou humano que é precisado para fazer essa viagem. Então, um psiquiatra que realmente passou por uma iniciação xamânica, que é experiente em condução de grupos com as medicinas, pode gerar efeitos de transformação profunda e rápida em seus pacientes. A vantagem é que na psiquiatria é possível se usar tratamentos experimentais, é possível se realizar alguns protocolos com o consentimento, com a assinatura do paciente de um termo de responsabilidade que a pessoa está se propondo a experimentar esse tratamento experimental e não totalmente mapeado. E o profissional de saúde ele é responsável, claro, por conduzir da melhor maneira possível, utilizando substâncias que não estão totalmente ainda validadas pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, mas com o passar do tempo a tendência são todas as substâncias serem liberadas e serem legalizadas pelo benefício extremo que elas podem trazer para as pessoas. Existe uma substância muito interessante usada na África chamada iboga. O princípio ativo se chama ibogaína, é uma raiz que provoca efeitos psíquicos intensos, que é capaz de curar, é capaz de suprimir síndromes de abstinência e curar adicções, curar vícios em uma única sessão. Claro que as sessões de psicodélicos, tirando-se, claro, a ketamina, porque ela é controlada pela injeção, pelo monitoramento, a maioria dos psicodélicos usados por via oral ou via nasal duram muitas horas. Então, a condução, muitas vezes em grupo, claro, com apoio individual para cada um dos participantes, mas existe uma necessidade de uma dedicação de muito tempo dando suporte para esse processo. Então, a cerimônia básica de Boga são 2 dias. Dentro desses 2 dias, as pessoas passam por transformações intensas, por visões, ressignificam emoções, programações, reatividades, e quando termina esse processo, elas estão livres da maior parte dos vícios.
O iboga talvez hoje seja uma das substâncias mais usadas pelo meio psiquiátrico para redução e para eliminação de vícios. Claro que tem um certo risco. O iboga ele dá interação com batimento cardíaco, a pessoa pode ter uma desaceleração cardíaca, o coração pode parar. É muito importante realmente no iboga ter um suporte médico ou ter um suporte de um xamã profundamente experiente que saiba conduzir e contornar todas as eventualidades, todos os problemas que possam surgir no meio do caminho. Mas os psicodélicos, quando usados de maneira consciente, não são droga. O objetivo não é um barato, não é um escapismo, pelo contrário. O objetivo, numa jornada sob controle, é levar as pessoas até um determinado ponto onde elas possam olhar para si mesmas, onde elas possam aprender com a natureza, com alguns temas que sejam sugeridos para que elas estudem. Por exemplo, dá para nós conduzirmos uma sessão focada no controle da violência. A terapia de controle da violência, a terapia de gestão da agressividade, é uma indicação compulsória nos Estados Unidos que os juízes encaminham para tratamento pessoas envolvidas em situações de raiva intensa que elas não se controlaram e que geram estrago na vida dos outros e na própria sociedade por esse destempero da ira. Então, existem até encaminhamentos legais do sistema judiciário americano sugerindo uma busca de uma terapia para controle da raiva, o que é um processo muito lento, porque a raiva tem vários gatilhos. A raiva muitas vezes tem a ver com a estrutura de infância de pais violentos, tem a ver com o excesso de produção de adrenalina, tem a ver com uma aceleração que a pessoa muitas vezes pode ter um hipertireoidismo, a pessoa pode ter uma situação de estresse crônico. Então, tudo isso acaba dificultando o controle da raiva, uma vez que a pessoa tem uma produção contínua do hormônio de liberação da raiva, que é a adrenalina. Isso também está associado a vários outros transtornos psiquiátricos, como o bipolar, que quando ele está na sua fase eufórica e maníaca, ele também expressa muito a raiva e também tem um destempero, tem um descontrole da agressividade. Isso tudo pode ser acelerado drasticamente com o uso de psicodélico, que ao invés de uma terapia puramente verbal e cognitiva, o psicodélico permite uma jornada existencial, permite que a pessoa se coloque como observador para olhar o seu passado, o seu futuro, as suas programações, a si mesma. E isso, bem conduzido, funciona até como um processo hipnótico, porque no estado alterado de consciência, a pessoa acaba sendo mais suscetível a orientações, a direcionamentos, a afirmações. Então, a pessoa colocada nesse estado mais receptivo, ela é como uma esponja e tendo uma condução, uma programação de posturas, de padrões mais sábios, mais harmoniosos, como o perdão, como aprender a relaxar numa situação de estresse, como aprender a respirar fundo para não disparar a reação de fugir ou de atacar. Então, a implementação, a programação comportamental de novos padrões, que é um processo hipnótico, funciona muito bem através de um estado alterado de consciência, onde dá para se fazer uma modelagem comportamental, uma reprogramação de padrões emocionais do paciente. E para isso a gente tem que colocar o paciente nesse estado alterado, nesse transe. O problema é que a pessoa que naturalmente entra em transe, muitas vezes acaba tendo uma potencialização e o profissional tem que ser muito experiente para tirar a pessoa desse estado depois. Então, o psicodélico ele pode induzir surtos psicóticos em quem já tem tendência, propensão a surtos psicóticos? Claro que pode. A questão é saber como tirar as pessoas do surto psicótico. Um xamã, com seus rezos, com seus instrumentos musicais, fica em cima das pessoas, trocando energia e tira as pessoas desse estado. E um psiquiatra muitas vezes pode entrar em pânico e pode entrar com outra medicação para apagar a pessoa
porque ele não consegue controlar essa agitação. Por isso que é importante realmente a pessoa ter uma formação dupla nesses dois caminhos, para saber realmente com que ela está lidando e como que ela pode conduzir para gerar um resultado efetivo. E além da ayahuasca, que nós já falamos também dos cogumelos. Os cogumelos, na verdade, tecnicamente, eles não são nem animais nem vegetais, eles pertencem ao reino fungi. O reino fungi é um reino de deterioração das substâncias. São substâncias que morreram e renasceram. Então, analogicamente, é uma transição pelo plano da não-vida, pelo plano da morte. E a pessoa volta renascida, com uma série de percepções do que funciona do outro lado. Então, cogumelos fazem com que as pessoas tenham uma jornada onde o mundo derrete, onde a realidade tridimensional se transforma, onde as crenças, os dogmas, as reatividades e as programações se flexibilizam. É uma ferramenta muito interessante. E além do cogumelo, talvez a ferramenta mais utilizada de maneira recreativa, que aí vira droga, seria a cannabis. Mas a cannabis usada de forma medicinal não é só o CBD, que o CBD, que é o tratamento por endocannabinoides, ele não é psicodélico, pelo contrário. O CBD ele é útil para contraturas, para dores, para soltar musculatura, para convulsões. O CBD usado costumeiramente é o componente não psicoativo e que funciona para inúmeras coisas, mas nós temos o THC. E o THC, numa dose intensiva, eu estou falando uma dose intensiva, não é ficar brisado com 2 tragadas de um cigarrinho e ficar rindo feito um bobo e ficar esquecido e desmemoriado. Isso é o escapismo do THC, que as pessoas acabam muitas vezes acreditando que esse é o processo, e isso é só um preâmbulo do processo. Isso daqui é o caminho amador. O caminho dos profissionais, onde muitas vezes se usa o THC tomado por via oral, numa quantidade grande, acima de 100 miligramas, gera uma jornada interna de 16 a 18 horas, ricas em visões, insights, em download de informações, e é um processo bem harmônico. É um processo onde a pessoa não tem náuseas, as pessoas não sentem desconfortos corporais, onde a maioria dos outros sistemas xamânicos acabam levando a pessoa num certo limite do seu conforto corporal. Mas o THC, como ferramenta psicodélica, ela é segura? Depende, tudo depende realmente do suporte. O THC, ele lida muito com a sensação de imperfeições, com os medos, tanto que é famosa a noia que existe para quem usa cannabis, onde a pessoa acha que vai ser pega, que ela fez alguma coisa errada, que ela vai falhar, que ela vai ser punida. Então, o condutor com experiência para contornar essa reação paranoica, essa reação do medo, da punição, da imperfeição, pode transformar o THC numa ferramenta, num instrumental terapêutico extremamente construtivo. E são várias substâncias psicodélicas, até o próprio tabaco. Talvez a substância medicinal mais utilizada pelos indígenas do Brasil inteiro não seja a ayahuasca, que a ayahuasca ela é peruana. Ela é usada pelos índios na fronteira do Brasil com o Peru, pelos índios acreanos. A maioria dos índios aprenderam a usar ayahuasca muito depois, por interação com outras tribos e pelo próprio homem branco levar para eles, por ser uma substância de uso de etnias específicas. Mas a substância medicinal usada por quase todas as etnias indígenas do Brasil é o rapé. O rapé, basicamente, ele é feito com folhas de tabaco secas, trituradas, peneiradas, até virar um pó bem fininho, com uma mistura de cinzas e com um rezo em cima para agregar uma energia. E o princípio ativo do tabaco é a nicotina, e a nicotina entrando por via nasal, ela chega nos alvéolos pulmonares e em 15 segundos dá um efeito intenso de expansão da consciência
e em 15 segundos ela começa, 10 a 15, e em 15 minutos ela é eliminada totalmente. O efeito passa e a pessoa volta ao seu estado normal. Então o rapé, ele treina a pessoa a desenvolver uma prontidão, uma limpeza energética, uma purificação. Então, isso os índios usam em larga escala, o que não tem nada a ver com o rapé caipira que vende em latinha para a pessoa espirrar, que aquilo basicamente é feito com fumo de baixa qualidade, não é com folha de tabaco orgânico, sem os componentes corretos para serem usados de maneira medicinal. Mas o fumo é um psicoativo, o álcool é um psicoativo. Existem até tradições religiosas onde se usam esses psicoativos em momentos pontuais para uma conexão maior com a divindade. O judaísmo talvez seja a religião, além das religiões afro, que mais usam álcool como forma de gerar confraternização, exacerbar sentimentos, aumentar a interação humana, desinibir contatos. O judaísmo usa tradicionalmente álcool em muitas das suas cerimônias ou no pós-cerimônias. Também as religiões afro usam muito, também os próprios xamãs siberianos também usam o álcool como processo de transformação. Então o álcool ele é um psicodélico, é um psicoativo, sim. E como todo psicodélico usado indiscriminadamente, pode gerar vício, pode gerar adicção, pode gerar outros efeitos colaterais. Então, sabendo usar, sabendo o cada caso, qual que é a substância correta, a ayahuasca, ela é uma substância que ela brinca com medos e brinca com ego. Se a pessoa tiver um núcleo narcísico, se a pessoa já tiver uma tendência onipotente, ela toma ayahuasca e ela acha que ela é a reencarnação de Jesus Cristo. Me perguntaram uma vez se eu vi a ayahuasca fazendo mal para as pessoas. Eu falei para participantes, não, mas eu vi a ayahuasca fazendo mal para muitos líderes de cerimônia, para muitos condutores, que achavam que se tornaram os maiores iluminados do planeta. A ayahuasca brinca com o ego e brinca com os medos. Se a pessoa não tiver uma dinâmica para lidar com o próprio ego, com as egotripes e para aprender a observar e contornar os próprios medos, a jornada pode ser turbulenta. A ayahuasca tem como princípio ativo o DMT. O DMT, na verdade, é chamado de um hormônio da morte, porque ele é liberado quando a pessoa nasce e quando a pessoa morre. Então, a ayahuasca, o nome em Quechua, o idioma dos antigos incas, significa vinho das almas ou vinho da morte. Então, gera uma experiência de quase morte, de desconforto estomacal, de náusea, onde muitas vezes a pessoa faz uma purificação vomitando, e esse desconforto gera uma profunda interiorização, uma limpeza energética e uma compreensão de coisas maiores, principalmente para quem vence a etapa inicial da pessoalidade, de ficar concentrado na própria biografia, curtindo o ego, curtindo os medos. Mas existe uma forma mais intensa de se usar o DMT, que é a secreção de um sapo chamado bufalvários, que gera cristais dessa secreção secos que podem ser fumados, ou até uma versão semissintética desse bufalvários do DMT, que é uma substância também em cristais chamado Xanga, que é feita através da folha da jurema, que passa por extração para isolar o DMT e também é fumado. Então, o DMT, por ser um hormônio da quase morte, é muito delicado para ser usado por pessoas que não têm experiência e sem condutores muito hábeis, porque a pessoa pode entrar num desespero e num medo muito grande. Mas existem substâncias, cada uma com seu propósito, cada uma com a sua dinâmica, cada uma trazendo um aprendizado, uma jornada específica, uma oportunidade de interiorização e de reflexão da própria vida. De qualquer maneira, não tente fazer por conta própria. Não adianta nada pesquisar na internet, comprar numa Smart Store, em uma loja pela internet que venda substâncias, porque isso
na verdade, é trocar um vício pelo outro. Isso é ficar no mundo junkie, onde as pessoas são presas às sensações e experiências. Na verdade, o maior objetivo com os psicodélicos é um salto de consciência e é integrar a experiência nas próprias vidas depois. Não adianta nada passar pela experiência se a pessoa não se transforma, se a pessoa não se torna um ser humano melhor. Então, o objetivo do tratamento com psicodélicos é realmente fazer com que as pessoas tenham um salto de percepção e possam aflorar uma nova condição de equilíbrio, lidando com as disfunções energéticas, humanas, sociais ou até hormonais que colocam as próprias vidas num estado de desequilíbrio. Então, é interessante pesquisar mais e, para quem quiser, procure um profissional habilitado, procure alguém experiente, justamente para evitar problemas e evitar arrependimentos no futuro. Queria agradecer a todos pela atenção e pela oportunidade de estar com vocês. Uma boa noite.